vamos resolver questões de provas anteriores para bombeiro militar e, para pegar essa folha, tem um link na descrição desse vídeo. Número 1. Em certa pista, um carro de corrida mantendo a velocidade média de 100 km por hora durante 2 horas deu exatamente 45 voltas. Na mesma pista, aumentando a velocidade média para 180 km por hora, o número de voltas que serão dadas nas mesmas 2 horas é... Bom, a gente pode usar a regra de 3 para resolver esse problema. Vamos então escrever as grandezas, ou seja, km por hora, horas e voltas. Na primeira situação, a gente tem 100 km por hora. Vou colocar uma coluna aqui, de km por hora e escrever os 100 km por hora. Também temos 2 horas, coluna de horas, 2. E temos 45 voltas. Voltas V, 45. Na segunda situação, teremos 180 km por hora. Vai aumentar a velocidade. Então, de 100 vai para 180. Isso, precisamos descobrir o número de voltas, Então, x. E o tempo permanece 2 horas, o mesmo. Temos 3 grandezas. Porém, não precisa resolver a regra de 3 composta. Por quê? Porque uma dessas grandezas, nas duas situações, ficou igual. Eu tenho 2 horas para a primeira situação, 2 horas para a segunda situação. Então, a gente pode eliminar isso daí e considerar só essas duas aqui. Então, eu posso resolver como se fosse uma regra de 3 simples. 100 km por hora, 180, 45, x. Faz a pergunta. Indo a 100 km por hora, dá para dar 45 voltas. Aumentando a velocidade, dá para dar mais ou menos voltas? Mais voltas, não é isso? Se aumenta a velocidade, nesse mesmo tempo, dá para fazer mais voltas do que antes. Se diminuísse a velocidade, no mesmo tempo, daria para fazer menos voltas do que antes. Então, conforme aumenta aqui, aumenta aqui. Conforme diminui aqui, diminui aqui. São grandezas, então, diretamente proporcionais. Quando é assim, faz como? Só multiplicar cruzado. 100 vezes x vai ser igual a 180 vezes 45. Para encontrar o valor de x, eu passo 100 dividindo. X é 180 vezes 45 sobre 100. X vai ser o quê, então? Bom, posso cancelar um zero de cima com zero de baixo. 10, 18, 45. Bom, ainda posso simplificar mais coisa. 10 e 45 dá para dividir por 5 em cima e embaixo. Dividindo por 5, 45 dá 9. E por 5, 10 dá 2. Aí eu vou ter 18 e 2 aqui, 18 é par, então dá para dividir por 2. Dividindo por 2 o 18 e o 2, bom, 2 dividido por 2 dá 1, 18 por 2 dá 9. Moral da história, o x vai ser 9 vezes 9, 81 voltas. A letra E. De boa, né? A questão sem muito trabalho. Questão de número 2. Tio Patinhas tem 11 moedas, algumas de ouro, as demais de prata. Cada moeda de ouro vale R$ 1.200. Cada moeda de prata vale R$ 400. E as 11 moedas de Tio Patinhas valem ao todo R$ 7.600. A diferença entre a quantidade de moedas de prata e a quantidade de moedas de ouro de Tio Patinhas é igual a... Bom, vamos chamar moedas de ouro de O, Eu vou fazer um O mais estilizado, só para não confundir com zero. E moedas de prata de P. Falou? O que a gente sabe? São 11 moedas entre ouro e prata. Então eu posso dizer que o total de moedas de ouro, somado com o total de moedas de prata, tem que ser 11 moedas. Não é isso? Então vou escrever as moedas de ouro mais as moedas de prata tem que totalizar 11 moedas. O que mais? Cada moeda de ouro vale R$ 1.200. E cada moeda de prata 400.
E o total dessas somas aí dos valores das moedas de ouro, das moedas de prata, é 7.600. Então pensa comigo, se eu sei a quantidade de moedas de ouro e multiplico essa quantidade por R$ 1.200, eu descubro o dinheiro que eu vou ter apenas com as moedas de ouro. Da mesma forma, se eu sei a quantidade das moedas de prata e multiplico isso por 400, eu sei quanto dinheiro vai haver só com as moedas de prata. Somando essas duas quantidades, o que a gente tem afinal? A gente tem o total que a questão diz, R$ 7.600, concorda comigo? Então como que eu posso escrever esse raciocínio que eu acabei de ter? Assim, ó, 1.200 vezes o total de moedas de ouro, mais 400 vezes o total de moedas de prata, tem que totalizar o total do dinheiro, R$ 7.600. Falou? Ah, Felipe, é só isso? Claro que não. Agora, a gente escreveu duas equações baseadas no texto que a questão nos deu. Eu preciso encontrar o quê? A diferença entre a quantidade de moedas de prata e a quantidade de moedas de ouro que o tio Patinhas possui. Então, se eu encontrar o valor de ouro, total de moedas de ouro e total de moedas de prata, é só fazer um menos o outro. Simples assim. Para isso, como é que a gente pode fazer? Bom, aqui você nota que eu tenho números grandes, né? Dá para eu simplificar esses números? Pô, dá. Dá para eu simplificar, por exemplo, ó, por 100, porque eu tenho 2 zeros aqui no final, 2 zeros aqui no final, 2 zeros aqui no final. Então vai ficar 12 vezes O mais 4 vezes P, que é igual a 76. Pegou aí essa ideia? Beleza. Então estou simplificando por 100, né? Estou falando aqui primeiro antes da gente fazer, só para você entender. Só que aí, 12, 4 e 76 ainda serão múltiplos de 4. Então eu posso de novo simplificar por 4. Então o que eu quero que você entenda é que eu poderia simplificar por 100 e depois por 4. Se eu posso fazer por 100 e por 4 depois, eu vou fazer de uma vez só. Pelo que, Felipe? Por 400. Ah, mas vai ser muito difícil. Vai nada. A gente já viu que é fácil. Vai ficar como esse negócio afinal? Vai ficar assim, ó. Bom, já sei que por 100 vai cortar os zeros, então vou só pensar no 4, tá? 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes o total das moedas de ouro. Mais 4 por 4 é 1, então fica só o P, sozinho lá, né? E 76 por 4? Bom, 7 por 4 é o quê? É 1. Resto, 3. 36 por 4 é 9. Olha aí, 19. Show? E aqui, essa primeira equação eu só vou repetir aqui em cima. O mais P é igual a 11. Perfeito. Reparou que a gente tem aqui? P e P, ó. Se eu fizer uma equação menos a outra, 1P menos 1P dá 0P. Cancela o P na história, fica só o O. Então eu consigo descobrir o valor de O mais fácil. É isso que eu vou fazer. Então vai ficar exatamente assim, ó. 3O menos O dá 2O. Então eu escrevo 2O. E P menos P dá 0P. Né? Dá 0. Então não precisa nem considerar o P. 19 menos 11 dá o quê? 8. Se 2 vezes O é igual a 8, O vale quanto? 4, não é isso? 2 vezes 4 dá 8. Pronto. Encontramos que são 4 moedas de ouro. Ah, Felipe, o total de moedas de prata? Agora ficou muito fácil. Por quê? Se a soma entre as moedas de prata e ouro são 11 moedas e são 4 moedas de ouro, as moedas de prata serão o quê, então? De 4 que falta para 11, né? Então, 7 moedas. E o que a questão pedia? A diferença entre as moedas de prata, que são 7, e as moedas de ouro, que são 4. 7 menos 4 dá o quê? 7 menos 4, 3. Então, letra C. Deixa eu botar assim. Pronto. Questão de número 3. Considere a sigla CBMERGE, né? Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. O número de anagramas dessa sigla, nos quais as letras CB ficam juntas nessa ordem é... Bom, o que a questão quer
é que nós peguemos essa sigla aqui, ó, CBMERGE, certo? E coloquemos essas duas letrinhas aqui juntas e nessa ordem, ou seja, tem que ser CB, não pode ser BC, porque poderia ser também, né? Se a questão não dissesse nessa ordem, eu poderia considerá-las juntas, porém trocar a ordem delas, né? CB e BC, elas ficariam juntas. Show? Como que a gente faz isso? Eu preciso ver quantos anagramas eu vou adquirir. Anagramas são nada mais, nada menos do que embaralhamentos de uma palavra. Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja uma palavra. É claro que é uma sigla, tal, mas digamos que seja uma palavra normal, como se fosse, por exemplo, a palavra arara, a palavra folha, a palavra caneta, palavras normais, certo? Temos letras nessas palavras que serão embaralhadas formando outras palavras, com sentido ou sem sentido, não importa. Mas essas palavras formadas a partir do embaralhamento dessas letras se chamam anagramas. Show? Então, aqui, essa palavra toda vai ser embaralhada de forma que o CB fique junto e nessa ordem. Então, na verdade, a gente vai embaralhar quantas letras, entre aspas. Por que eu estou botando entre aspas? Porque eu vou considerar o CB como se fosse uma única letra, já que a questão pede que fique junto. Então, teremos isso aqui, é um bloco, 1, 2, 3, 4, 5 letras embaralhadas. Se não há repetição de letras, e de fato não há, porque CB, né, a gente está considerando como letra, não tem nenhum outro CB aqui. M só tem esse, E só tem esse, R só tem esse e J só tem esse. Então, se não há repetição, tudo que a gente faz é permutar esses 5 elementos, essas 5 letras. Fazendo o quê? Fatorial de 5. Então, eu consigo fazer a permutação de 5 elementos, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e encontrar quantos anagramas vai ter essa sigla aí, ou melhor, quantos anagramas vai ter essa sigla embaralhada, né, com o CB junto, nessa ordem. Se fossem 4 letras, seria fatorial de 4. Se fossem 10 letras, fatorial de 10. Claro que isso é bem grande, mas enfim. A gente só precisa fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 4, deixa eu fazer aqui, ó, 20. 3 vezes 2, 6. E 1 é elemento neutro na multiplicação, né? Não vai mudar nada. 20 vezes 6 dá o quê? 120. Resposta, letra B. A questão 4 nos diz o seguinte: Solange e Marcelo fazem parte de um grupo de 10 pessoas. Sorteiam-se 2 pessoas desse grupo em sequência e sem reposição. A probabilidade de Solange ser sorteada e Marcelo não ser sorteado é de... O que a gente sabe aqui é que são 10 pessoas no grupo, sendo que Solange e Marcelo a gente sabe, e são outras 8 pessoas desconhecidas. O sorteio acontece de que maneira? 2 pessoas serão sorteadas em sequência e sem reposição. Ou seja, vai ter o sorteio, uma pessoa só, depois essa uma pessoa fica fora, não participará do segundo sorteio, e no segundo sorteio, uma pessoa só, né? São um sorteio por pessoa, por isso que é em sequência, um depois da outra. A probabilidade de Solange ser sorteada e Marcelo não ser sorteado é de... Bom, vamos então organizar o que a gente tem? Esse grupo, por exemplo, pode ser organizado de que forma? Teremos no grupo a Solange, o Marcelo e 8 pessoas cujo nome não sabemos. E a questão que é a probabilidade de que a Solange seja sorteada e Marcelo não. Isso pode acontecer de 2 formas possíveis. Eu vou colocar numa tabela que eu acho que fica mais organizadinho, a gente entende melhor. Então, teremos o primeiro sorteio e o segundo sorteio. No primeiro sorteio, eu poderia sortear a Solange? Sim, poderia. Vou inclusive botar aqui, ó, primeiro sorteio,
S, Solange. Aí no segundo sorteio, o Marcelo não pode sair sorteado. Então eu vou colocar tio M, não o Marcelo. Falou? Então essa é a primeira possibilidade do primeiro e do segundo sorteio ocorrerem. Porém, vê se você concorda comigo. Nós também poderíamos ter a Solange saindo no segundo sorteio, não no primeiro. Aqui assim, ó. E aí é claro que no primeiro sorteio eu não posso ter o Marcelo e também não vou poder ter a Solange, né? Porque a Solange tem que sair lá no segundo. Então vou botar aqui, ó. Não M, não S. Tranquilo? Vamos então pensar em como que a gente calcula esse negócio? Probabilidade é a parte que a gente quer dividida pelo total que a gente tem. Para cá, para essa possibilidade, para o primeiro sorteio, qual é a parte que nós queremos? Bom, quero a Solange para ela sair aqui sorteada. Eu tenho uma Solange de um total de 10 pessoas, então 1 de 10. Para o segundo sorteio, nós queremos e temos o quê? Bom, não pode ser o Marcelo. Agora que a Solange foi sorteada, nós temos o Marcelo mais 8 pessoas, totalizando 9 pessoas. E eu preciso que uma dessas 8 seja sorteada. O Marcelo não pode. Então, qualquer uma das 8 serve, de um total de 9. Teremos 8 de 9. Vai acontecer isso aqui e isso aqui, quando é o E implícito, a gente multiplica as possibilidades. Quando é o OU, a gente soma. Você vai ver o OU já já. Então, 8 vezes 1 é 8, 10 vezes 9 é 90. Né? Eu vou deixar assim mesmo, não vou simplificar não. Depois a gente pensa nisso melhor. E para essa primeira possibilidade, qual é a segunda possibilidade? Bom, a segunda possibilidade é a Solange ser sorteada no segundo sorteio e não no primeiro. No primeiro, eu não posso ter nem a Solange nem o Marcelo aparecendo. Então, eu vou ter, excluindo a Solange e o Marcelo, 8 pessoas possíveis de um total de 10 pessoas. Não é isso? Então, 8 de 10. E para a Solange sair no segundo sorteio, bom, a Solange vai sair sendo que uma pessoa já saiu. Então ela vai sair, vai ter que ser escolhida de um total de 9 pessoas. Uma, que é a Solange, de um total de 9. Multiplico isso e isso, porque vai ocorrer o primeiro sorteio e o segundo sorteio, lá, o E implícito. Então teremos o quê? 8 de 90 também. Agora vê se você concorda. Pode acontecer essa situação aqui, da Solange sair primeiro e o Marcelo não sair depois? Pode. Pode acontecer essa situação aqui, de nem a Solange e o Marcelo serem sorteados primeiro e depois a Solange sair depois? Também pode. Tá? Concordando com o que o problema pediu. Então, é uma coisa ou outra. Aí a gente soma essas duas frações. Sacou como é que funciona? Somando aqui, o que vai dar esse negócio? Bom, 8 sobre 90 mais 8 sobre 90 é a mesma coisa que 8 sobre 90 vezes 2, né? Mas a gente pode colocar então assim, ó, 2 vezes 8 sobre 90. E podemos simplificar, é claro. 2 e 90 são pares, então dividindo por 2 dá 1, dividindo por 2 dá 45. Resposta, 8 sobre 45, na letra A. Questão de número 5, que diz assim: uma função real é definida por f de 2x mais 1 igual a x ao quadrado menos 1. O valor de f de 7 é... Para muita gente, que talvez não esteja acostumado com esse tipo de questão, olha e fale assim, meu Deus, que negócio difícil. Estava indo tudo tão bem, os probleminhas e tal, agora está muito difícil. Mas eu te digo que é muito mais rápido, muito mais tranquilo. Por quê? Vamos lá, deixa eu te explicar. F de alguma coisa é igual a outra coisa. Bom, nós temos que f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 1. O que aparece aqui entre parênteses é exatamente o que eu vou substituir aqui no lugar do x. Só que a questão nos pede o f de 7, ou seja, entre parênteses aqui tem que aparecer o quê? O 7. Porque aí eu substituo o valor que eu vou precisar substituir em x
exatamente aqui. Pô, Felipe, ainda não está muito claro. Vamos lá. Pensa comigo, vamos começar do começo. É f de 2x mais 1 igual a x ao quadrado menos 1 a nossa função. E a questão pergunta o valor de f de 7. Para que isso aqui seja 7, quanto tem que ser o valor de x? Se x for 1, por exemplo, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, não dá 7. Se x for 2, por exemplo, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, não dá 7. Se x for 3, por exemplo, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Olha aí. Pô, mas eu tenho que ficar tentando? Não precisa. Você poderia fazer o seguinte. Como eu quero que isso aqui seja igual a 7, você iguala, ó, 2x mais 1 tem que ser 7. O 1 está aqui e passa para lá diminuindo. Então é 2x, que é igual a 7 menos 1. 2x vai ser 6, não é isso? Eu passo 2 para lá dividindo. Então, x é igual a 6 sobre 2. O x tem que ser, olha aí, o mesmo valor. Por que eu fiz assim tentando? Porque 7 é um valor pequeno. Agora, se fosse 345, eu não ia ficar tentando aqui, né? Eu ia já igualar direto. Tranquilo? Se eu encontrei que o valor de x, quando é 3, tudo isso daqui dentro vale 7, que é o que a questão me pede, é só substituir agora. Já foi. A parte mais difícil. Vou repetir aqui. F de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 1. Então, no lugar de x tem que ser 3. Então, f de 2 vezes 3 mais 1, que vai ser igual a... Lembra que no lugar de x tem que ser 3? Eu não tenho x aqui também? Também vai ser 3. 3 ao quadrado menos 1. F, bom, 2 vezes 3 é 6 mais 1, vai dar o 7, que é o que a gente precisa, não é? E isso vai ser igual a quem? 8 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. E 9 menos 1, 8. Essa é a resposta. Letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão de número 6, que diz assim: considere a desigualdade. Aqui nós temos uma desigualdade, né? Desigualdade é porque temos menor, maior, menor igual, maior igual. Não tem um sinal de igual, que senão seria uma igualdade, uma equação, certo? Aqui nós temos módulo. Sim, então uma desigualdade com módulo. Meu Deus, Felipe, está ficando muito difícil. Tá nada, eu vou te explicar. Então nós temos módulo de 3x menos 2 é menor do que 10. O número de valores inteiros de x que satisfazem a desigualdade dada é... O que é o bendito do módulo? O módulo, ele nos indica que o sinal do número, ou o valor daquele número, vai ser sempre positivo, independentemente do que tiver lá dentro. Então, se eu escrevo isso aqui, ó, por exemplo, módulo de menos 2, a gente entende que isso é igual a 2. Aí, módulo de 2. Módulo de 2, como 2 já é positivo, também vai ser 2. Então, se eu coloco para você, por exemplo, o módulo de x é igual a 3, um exemplo, eu não sei o valor de x. Eu não sei se x é 3 mesmo, porque se x for 3, o módulo dele também vai ser 3, ou se x é menos 3. Se x for menos 3, o módulo de x também vai ser 3. Então nós temos duas possibilidades quando a gente trata de módulo. Eu tenho o valor já de fato, ou eu tenho o valor de fato podendo ser negativo. Moral da história: 3x menos 2 pode ser menor que 10, ou menos, isso aqui tudo, parênteses, menos 3x menos 2 pode ser menor que 10. Então nós precisamos considerar duas possibilidades, porque como está em módulo, eu não sei se isso daqui é exatamente isso, ou se é isso aqui multiplicado por menos 1, sendo o valor negativo. Então, a gente vai fazer da seguinte fórmula. Eu vou colocar aqui, ó, menos, ou, aliás, módulo de 3x menos 2 é menor do que 10, certo? E como o módulo pode ter dois valores possíveis, né, o positivo e o negativo, então eu vou colocar como positivo aqui e
depois com o negativo. Teremos 3x menos 2 mesmo, é menor do que 10, e menos 3x menos 2 é menor do que 10, dessa forma. Bom, 3x menos 2 nem precisa de parênteses, eu botei só para poder ver a diferença. Um positivo e um negativo. E eu vou passar o 2 que está aqui diminuindo para lá somando. Ficaremos com 3x menor que 10 mais 2, 12. Então a gente encontra o quê? Passando 3 dividindo 12, eu encontro que o x teria que ser menor do que 4. Isso quando 3x menos 2 for positivo. E se for negativo, se eu colocar o menos aqui na frente para multiplicar com todo mundo aqui dentro? Bom, aí teremos menos vezes 3x, menos 3x. Menos vezes menos 2, mais 2. E tudo isso é maior do que 10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o 3x que está aqui diminuindo para cá, para o outro lado, porque aí eu vou ficar com ele positivo, igual acontece aqui. E o 10 que está aqui, eu vou passar ele para cá, ele vai vir diminuindo. Então ficaremos com 2, já ficou lá, né? Menos 10 menor que 3x. Olha lá, vai vir somando, positivo. 2 menos 10 é menos 8. Menor que 3x. E eu passo 3 agora para lá, dividindo. Então ficamos com... Vou botar aqui assim, ó. Menos 8 dividido por 3 é menor do que x. Para eu botar o x do lado esquerdo, eu posso dizer o quê? Se isso aqui é menor do que x, então o x é maior do que isso aqui. Então eu posso dizer que x é maior do que menos 8 terços. Dessa forma. Bom, vamos pensar então no seguinte. O x ele tem que ser menor do que 4 e tem que ser maior do que menos 8 terços. A questão nos diz, ou melhor, nos pergunta, quantos números inteiros, quantos valores inteiros satisfazem essa desigualdade. Eu sei que esses valores vão ser maiores do que isso aqui e menores do que isso aqui. Agora é só a gente contar. Primeiro, quanto que daria essa conta aqui, né? Bom, se fosse 9 dividido por 3... 9 por 3 daria 3. Como é 8, vai dar 2, alguma coisa. Então é menos 2 e alguma coisa. Então, de menos 2 e alguma coisa até 4. Vamos fazer então isso aí numa reta, para você entender melhor. Se tivermos uma reta numérica aqui, por exemplo, com 0, estando aqui, aí 1, 2, 3, 4, etc, etc, e aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Tal. Eu sei que tem que começar a partir de onde? Bom, menos 2 e alguma coisa vai estar mais ou menos aqui assim, talvez, né? Mas a questão quer números inteiros. Mas eu vou começar daqui assim. Então, digamos que comece daqui. E tem que ser até menor do que 4. Então, menor do que 4, vou até o 4. Mas entenda que é menor do que, falou? Assim, ó. Estaria mais ou menos nesse intervalo. Como precisa ser maior do que menos 2 alguma coisa, bom, consideramos o menos 2. E precisa ser menor do que 4. Então o 4 a gente não pode considerar, tem que ser considerado só até o 3. Então teremos, ó, essa possibilidade, mais essa, mais essa, mais essa, essa e essa. Então, o número de valores inteiros de x que satisfazem desigualdade são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores inteiros. Resposta lá na letra C. Qualquer dúvida, é claro, você pode me perguntar nos comentários. Talvez essa última tenha gerado algumas dúvidas. Não se acanhe em perguntar. Não se esqueça do joinha, é sempre muito maravilhoso. Compartilhe esse vídeo e se inscreva se ainda não for inscrito. Até o próximo. Um grande abraço. Fica com Deus.